Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e se gostar do vídeo, dá um like. Também faça os seus comentários, que são muito importantes para mim. E também, se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece que talvez gostariam de ouvir os nossos vídeos aqui, assistir os nossos vídeos. A escritura que eu li agora no início é Amós 3:7, e eu queria focar bastante nesse versículo. Essa semana a gente está estudando o livro de Amós e o livro de Obadias, mas eu queria falar especificamente desse versículo, que é um versículo que é muito conhecido na igreja, a gente usa muito, e ele tem um significado muito importante. Durante todo esse ano nós temos estudado o Velho Testamento e temos visto, e aprendido com os profetas antigos do Velho Testamento, e houveram muitos profetas, tanto no Velho Mundo como aqui também nas Américas, e então é realmente importantíssimo termos esses homens que representam, na verdade, o Senhor aqui na Terra. Eles são a voz do Senhor. Eu gosto sempre de dizer, de citar, que a palavra de Deus, são três coisas, a palavra de Deus. São as Escrituras, é a voz do Espírito, que é a revelação pessoal, e, com certeza, os profetas vivos. Então, quando Leí viu a barra de ferro, quando a gente deve se apegar à palavra de Deus, nós devemos nos apegar a estas três coisas: estudar as Escrituras todos os dias, receber revelação e ouvir os profetas e seguir seus conselhos e suas instruções. Se nós fizermos isso, se nós nos apegarmos a essas três coisas, que são a palavra de Deus, a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida em todos os aspectos, será uma vida cheia de alegria e felicidade nessa terra. Eu testifico isso, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Essa escritura de Amós 3:7, o profeta Joseph Smith fez uma pequena mudança nesse versículo. Ele colocou assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma até ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele substitui a palavra sem, para até. Então, em vez de ficar sem ter revelado os seus segredos, ele fez a tradução colocando até ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Pode ser que não tenha muita... mas isso não muda muita coisa. Realmente não muda muito, mas tem uma mudança. A gente percebe, então, que sempre que o Senhor vai fazer algo em relação a nós aqui nessa terra, sempre ele vai revelar a sua vontade primeiro ao profeta. Então, o Senhor não vai fazer nada até conversar com o profeta, revelar a ele a vontade dele. Então, é assim que funciona com o Senhor. O Senhor segue uma linha, essa é a mesma linha de autoridade que a gente deve seguir, O Senhor segue também, tanto a gente tem que seguir de baixo para cima, como de cima para baixo. Sempre seguir uma linha. Comentando sobre esse versículo, eu li um discurso do Elder Costa, dos 70, Cláudio R.M. Costa. O nome do discurso é Obediência aos Profetas, de outubro de 2010. Eu até aconselho você a ler esse discurso ou assistir, porque realmente é um discurso muito bom. E ele fala especificamente desse versículo de Amós 3:7, ele diz assim:
Foi-nos ensinado que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aprendemos nessa escritura que o Senhor revelará a seus profetas absolutamente qualquer coisa que ele julgar necessária para ser-nos comunicada. Ele revelará a sua vontade a nós e nos instruirá por meio de seus profetas. Então, Elder Costa aqui deixa bem claro, né, que quando o Senhor revela as coisas aos seus profetas, qualquer coisa que o Senhor achar, né, absolutamente necessário, que deve ser comunicado a nós. E isso é interessante porque o Senhor sempre ele usa, quando a gente tem revelação, pessoal, o Senhor pode falar diretamente conosco. Tudo bem, isso é algo que a gente precisa ter sempre na nossa vida. A gente precisa ter revelação pessoal todos os dias, como tem ensinado, justamente os profetas têm ensinado. Mas é interessante que quando o Senhor quer falar para a igreja como um todo, ele sempre usa os profetas. E então então o Senhor nos instrui, ele fala da vontade dele através dos seus profetas. Por isso que é muito, muito, muito importante a gente seguir à risca tudo aquilo que os profetas de Deus nos revelam. Quero lembrar também que o presidente, no nosso caso hoje, né, o presidente Nelson, ele é o nosso profeta, ele é o presidente da igreja, é um profeta evidente e revelador. Mas lembrando que seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos também são profetas videntes e reveladores. E devemos seguir também seus conselhos, suas instruções, porque o Senhor fala a nós através deles. Aí eu quis ir mais a fundo, vamos aprender um pouquinho mais o que são esses homens, né, os profetas. No Guia de Estudo das Escrituras a gente aprende o seguinte: pessoa chamada por Deus que fala em nome dele. Como mensageiro de Deus, o profeta recebe mandamentos, profecias e revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar a conhecer aos homens a vontade e a verdadeira natureza de Deus, além de demonstrar o significado de seus procedimentos com eles. O profeta denuncia o pecado e prediz as suas consequências. Ele é um pregador da retidão. Olha que interessante. Em certas ocasiões, o profeta pode ser inspirado a predizer o futuro em benefício da humanidade. A sua responsabilidade principal, entretanto, é prestar testemunho de Cristo. O presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o profeta de Deus na terra atualmente. Então fica muito claro, né, para nós quem é essa pessoa, a importância dessa pessoa para nós. Sem dúvida nenhuma, sem um profeta de Deus seria muito complicado. E houveram momentos no período terreno, né, nesses 6.000 e poucos anos que nós estamos vivendo desde Adão até aqui, o Senhor sempre chamou profetas, mas houveram momentos em que o povo estava tão iníquo que o Senhor tirou os profetas. Isso aconteceu diversas vezes, né, por causa da iniquidade do povo. Nós percebemos, por exemplo, no dilúvio, que o povo estava tão iníquo que o Senhor acabou, na verdade, destruindo tudo e preservou o profeta e sua família. A gente vê também no livro de Mórmon alguns momentos em que, especialmente no fim, né, alguns momentos em que o Senhor, se a gente lembrar de terceiro Néfi, em quarto Néfi especificamente, houve um período de iniquidade tão grande que até os 3 nefitas que estavam aqui, o Senhor tirou eles. Então houveram momentos em que os profetas eram até calados, né? No Velho Testamento a gente vê vários momentos em que os profetas eram os reis, né? Alguns reis iníquos tentaram calar os profetas. E de Malaquias até Jesus Cristo, até João Batista, na verdade, o Senhor também tirou os profetas, não tinha um profeta para conduzir o povo por causa da iniquidade.
Também depois que Pedro e os apóstolos foram mortos, também houve o período da apostasia em que o Senhor também não se manifestou por profetas, até quando Joseph então foi chamado. Então houveram alguns períodos sem profeta na terra, e esses períodos são períodos terríveis para o povo, porque o povo não tinha a palavra de Deus na pessoa de um profeta que representa o Senhor, que é a voz do Senhor para nós. Então nós devemos valorizar muito termos um profeta vivo hoje. E o presidente Nelson é o nosso profeta e devemos seguir os seus conselhos à risca, porque tudo que ele falar é a vontade do Senhor para nós. Em Doutrina e Convênios, o Senhor disse o seguinte, em Doutrina e Convênios 1:38, o que eu, o Senhor, disse, está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Olha só que interessante. Então, o Senhor está dizendo, o que eu disse está dito. A verdade, ele está dizendo assim, e minha palavra vai ser cumprida de uma forma ou de outra, seja pela minha... Olha só, e esse momento aqui da Escritura é a parte mais importante. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então ele tá dizendo, olha, o que eu falo e o que um profeta de Deus fala é a mesma coisa. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. Os profetas são tão importantes, são homens santos e tão valiosos, e a gente deve valorizar muito termos um profeta, que se alguém mata um profeta, eles são considerados sangue inocente, e a pessoa não apenas deixa de herdar o reino celestial, como ela vai para as trevas exteriores. Tamanho pecado, ou tamanha importância que é um profeta de Deus. E houveram algumas pessoas que mataram os profetas na antiguidade. A gente viu no Velho Testamento mesmo, esse ano que a gente está estudando, alguns reis, enfim, pessoas que mandaram matar profetas. E a gente viu também, a gente viu no livro de Mórmon, por exemplo, o rei Noé e os seus sacerdotes matando Abinadi. Nós vimos no Novo Testamento, Herodes mandou matar João Batista. Enfim, houveram muitos outros, infelizmente, que mataram os profetas. Todos esses que mataram profetas, eles perdem totalmente qualquer grau de glória. Ele não herda nenhum grau de glória, ele vai direto para as trevas exteriores, tamanho pecado. Por quê? Porque por causa da importância que estes homens têm para o Senhor. Então, por exemplo, quando Cristo foi levado para Pilatos, depois Pilatos manda Jesus Cristo para Herodes, e foi esse Herodes que mandou matar João Batista. Herodes foi o único homem que Jesus Cristo não dirigiu a palavra. Herodes perguntou várias coisas para Cristo e Cristo não disse absolutamente nada a ele. Por quê? Porque ele havia matado um santo profeta, que foi João Batista. Então, ele não merecia nem mesmo ouvir qualquer palavra da boca do Cordeiro de Deus. Tamanha a importância dos profetas. Eu só queria ressaltar isso porque os profetas de Deus, eles são homens extremamente importantes para o Senhor. E deve ser para nós também. Tem um discurso muito interessante que eu li também a respeito de seguir os profetas de Deus, é do Elder Randall K. Bennett. Ele é dos 70 e ele fez um discurso chamado Seguir o Profeta, da Liahona de março de 2012. Muito interessante também que você pode ler esse discurso. Ele conta no discurso dele uma história dele, uma experiência dele pessoal, que ele disse o seguinte, que ele conheceu uma moça com quem ele queria se casar, e eles começaram a namorar, os dois eram estudantes ainda,
e que é a esposa dele, né, atualmente. Então eles iam ficar noivos, né, ficaram noivos, tal, e aí ele comprou uma aliança, um anel de noivado para ela. E é interessante que eles estavam então ali se preparando para o casamento, enfim, né, preparando todas as coisas. E o profeta na época era o presidente Kimball, e o presidente Kimball começou a falar muito sobre armazenamento doméstico. Que devíamos armazenar alimentos, enfim. Foi uma época que o profeta de Deus estava falando, quer dizer, o Senhor estava falando pelo profeta. E aí então o Elder Bennett era a noiva dele, então eles começaram a pensar sobre o que fazer, porque eles eram só estudantes, eles não tinham dinheiro para comprar comida, né? Então eles se casam e tal, e aí eles decidiram então fazer o seguinte: bom, vamos vender o nosso anel de noivado para que então a gente consiga esse dinheiro e a gente armazene alimento. Eles fizeram isso, eles venderam o anel deles, e tem toda uma história, não vou contar aqui os detalhes, mas leia o discurso, que é muito interessante, e tudo que aconteceu. Ele conseguiu vender o anel de volta para a mesma pessoa, e a pessoa pagou o mesmo de volta, apesar do anel ter sido usado, enfim, a pessoa, o joalheiro, pagou para ele de volta o mesmo valor. E ele pôde, então, comprar alimento suficiente para um ano, porque o presidente Kimball estava dizendo, olha, vocês precisam armazenar alimento por um ano, né? E eles conseguiram, então, com a venda do anel, comprar, então, alimento suficiente para um ano. E é interessante que ele conta, né, o quanto ele faz um anel de couro, porque ficaram sem anel no dedo, né? Então ele faz um anel de couro e dá para a esposa dele, e eles passam a usar esse anel de couro. Ela usando, né, esse anel. E aí, o interessante dessa história é que eles acabaram por ter que usar, porque eles eram estudantes, ele estava fazendo odontologia, e eles não tinham dinheiro, e em alguns momentos eles ficaram realmente sem condição, e aí eles usaram o armazenamento para que pudesse as finanças, equilibrar as finanças. Depois ele fez uma pós-graduação em ortodontia, enfim, eles acabaram de novo tendo que usar aqueles alimentos. Então, o que o profeta tinha dito e eles seguiram à risca, realmente aconteceu na vida deles, eles precisaram realmente usar daqueles alimentos, e aquilo foi muito importante na vida deles. Foi uma experiência muito interessante. Ele conta aqui o seguinte: desde aquela época fomos abençoados de muitas outras formas por darmos atenção às palavras dos profetas. Aprendemos a não questionar a validade ou a sensatez dos ensinamentos dos profetas e apóstolos. Aprendemos que se agirmos e agirmos de imediato, segundo os seus conselhos, nossa vida será abençoada. Então ele diz uma coisa que eu achei muito importante. Ele disse: aprendemos a não questionar a validade ou a sensatez dos ensinamentos dos profetas e apóstolos. Então a gente não deve questionar a validade. Será que é? Será que não é? Será que foi o Senhor que está dizendo? Será que é isso? Muitas vezes acontece isso, né? Alguns falam, não, mas essa é a opinião dele, enfim. É melhor a gente não questionar se é sensato seguir ou se tem validade, se vem de Deus ou não. Então, ele diz uma coisa importante aqui também: agir de imediato. Então, quando um profeta fala, devemos imediatamente seguir os seus conselhos. Ele conta que nesse período de tempo em que as pessoas ficaram sabendo, obviamente, eles usavam aliança de couro, e as pessoas sabiam que eles tinham vendido aliança para comprar comida por um ano, enfim. E as pessoas criticaram, alguns elogiaram e outros criticaram eles por causa disso. E alguns até achavam que era uma obediência cega deles, né? E ele fala que alguns poderiam chamar nossa atitude de obediência cega, mas temos a promessa pessoal do Senhor
de que os profetas nunca nos desencaminharão. Esse conhecimento ajuda-nos a ouvir a voz deles como ouviríamos a voz do próprio Senhor. E a gente ouve muito isso, né? O que o profeta fala eu tenho que seguir estritamente seus conselhos, a sua voz, o que eles falam. Realmente é verdade. Não é uma obediência cega. E alguns falam isso, né? Você está uma obediência cega. Eu queria testificar aqui que isso não é verdade. A questão de muitas vezes as pessoas acharem que é uma obediência cega, eu quero dizer e testificar aqui que todas as vezes que eu segui estritamente a voz dos profetas de Deus, eu me dei bem. E todas as vezes que eu não segui com exatidão, eu me dei mal. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou membro da igreja desde que nasci. Então, eu tenho muitas experiências durante a minha vida e de momentos em que eu não segui, realmente me dei muito mal. Foi muito ruim. E eu percebi isso. Eu senti em alguns momentos da minha vida, eu senti tristeza, porque eu não segui exatamente o que o profeta ensinou e eu acabei me dando mal. E eu fiquei triste e infeliz por isso. Mas a partir do momento que eu comecei a seguir os profetas de Deus, a ouvir os conselhos deles e suas instruções, eu me tornei mais feliz. Eu vou falar mais no final sobre isso. Mas eu testifico que não é uma obediência cega. Ele está dizendo aqui, né, o Elder Bennett, que na verdade é seguir, ele diz aqui, né, a gente tem a promessa do Senhor de que os profetas nunca nos desencaminharão. O Senhor tiraria eles antes que eles fizessem isso. Então, seguir tudo que o profeta de Deus falar, lembra sempre disso, é a voz do Senhor para nós. Ele continua falando assim, os termos que os profetas usam. Também aprendemos que os profetas vivos costumam nos convidar a fazer determinadas coisas. Em geral, não usam palavras como mandar ou ordenar. Seu tom é amável e suave, mas isso não constitui desculpa para não obedecermos. Ao tratarmos seus convites como mandamentos, minha esposa Shelley e eu sempre fomos abençoados. Então, o profeta não precisa chegar lá no púlpito e dizer assim, o Senhor me disse que eu devo dizer para vocês tal coisa. Ele não precisa dizer isso, ele até pode. Ele pode, mas normalmente ele não faz isso. Ele não vai dizer assim, o Senhor me inspirou a dizer para vocês, ou o Senhor me ordenou a dizer a vocês. Esses termos não são muito usados, vocês podem perceber. Ele até fala que eles usam uma forma suave e amável, um tom suave e amável de falar, mas isso não significa que não seja o Senhor falando para nós. E que não é um mandamento, né, de Deus. Ele continua, também aprendemos a discernir a orientação oferecida por eles ao atentarmos para expressões como tenho refletido, algo que vem ocupando meus pensamentos, e aí ele fala, sinto que devo dizer-lhes, deixe-me dar-lhes alguns conselhos sobre, ou espero que, tais expressões e outras semelhantes são pistas que nos ajudam a saber o que está na mente e no coração dos servos ungidos do Senhor. E tem uma expressão, além dessas aqui que ele falou, né, os profetas falam muito, tem uma expressão que tem sido usada com certa, como é que eu posso dizer, desde o presidente Monson, o presidente Hinckley também falou, eles têm usado a expressão eu imploro. Isso é muito forte. E essa é uma pista muito clara para mim de que é o Senhor falando. Então, quando eu imploro que vocês façam isso, eu imploro. O presidente Nelson tem usado essa expressão diversas vezes. Isso significa que essa é uma pista forte de que é o Senhor que está falando para nós.
Em Doutrina e Convênios, na seção 21, versículos de 4 a 6, aprendemos o seguinte: portanto, vós, ou seja, a igreja, falando para nós, né? Dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, e com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Então tem muitas coisas importantes nesses versículos, mas eu queria enfatizar o versículo 5, ele está dizendo: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. E às vezes é necessário termos paciência, sim, para seguir os conselhos dos profetas. Porque é a vontade do Senhor, o Senhor manda a gente fazer determinadas coisas que talvez não seja muito a nossa vontade, mas a gente deve fazer. Ele diz com paciência e com fé. Os profetas de Deus, e eu tenho aprendido muito com eles, na minha vida, ultimamente, desde que o presidente Nelson foi chamado, eu sempre tenho dado muito mais atenção aos conselhos dele. Eu acho que eu nunca, em toda a minha vida, eu procurei, mas algumas vezes eu não fui tão fiel às palavras dos profetas. Mas, como eu disse aqui antes, sempre que eu segui os conselhos dos profetas, eu me dei bem. Sempre as coisas deram certo, sempre foi bom. E quando eu não segui, eu me dei mal. O que eu queria dizer é que agora, desde que o presidente Nelson foi chamado, eu passei a dar mais atenção e a seguir com mais exatidão os seus conselhos. E especialmente algumas coisas, como por exemplo, ele falou que a gente deve reservar um tempo para o Senhor todos os dias. A partir do momento que ele disse isso, eu comecei a seguir com exatidão. E aí eu passei a ler o livro de Mórmon sempre que eu acordo. Eu leio, né, um capítulo do livro de Mórmon, leio Vem Segue-me e faço a minha oração. Então eu reservo esse tempinho para o Senhor todos os dias ao me levantar, né, bem assim que eu acordo. E essa pequena atitude mudou completamente a minha vida. Eu me aproximei muito mais do Senhor agora do que antes. Eu estou muito mais perto do Senhor do que antes. E porque eu segui esse conselho. E eu queria aqui incentivar que você siga com exatidão tudo aquilo que os profetas de Deus ensinam. Siga os seus conselhos. Sempre que ele falar, no último discurso do presidente Nelson, foi um discurso fantástico. Leia, estude esse discurso e aprenda com ele, porque ele ensina coisas que o Senhor quer que você saiba. Então, pegue esse discurso e busque revelação pessoal, porque quando a gente está lendo os discursos dos profetas, o Senhor está falando, e o Senhor começa a falar para você as coisas, você começa a sentir a mão do Senhor e consegue ouvir a voz do Senhor. E eu testifico com todas as forças do meu coração que, seguindo aquilo que os profetas de Deus ensinam, hoje, os profetas vivos, nós temos 15 profetas videntes e reveladores, presididos pelo presidente Nelson. Cada conselho deles devemos seguir com exatidão. Se seguirmos, eu prometo, do fundo do meu coração, com todas as forças do meu coração, eu prometo que você vai ser mais feliz na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, em todos, não só espiritualmente, mas em todos os aspectos. Siga os conselhos dos profetas, que o Senhor abençoe você nessa jornada de buscar com exatidão seguir os conselhos deles. Pegue os discursos do presidente Nelson, todos eles que eu fiz isso, né? E começa a extrair ali as coisas que o Senhor tem ensinado para você. Que eu tenho certeza que tudo que está ali
é diretamente focado em você, para a sua salvação, para a sua felicidade eterna. Te vejo no próximo vídeo.